Hora de conversar com Mônica Bergamo. Se você acordou, eu ia falar se você acordou agora, mas na verdade foi ontem à tarde, né? Então, se você acordou agora de um longo sono, a Carla Zambelli foi presa na Itália e está aguardando a decisão da justiça italiana, do governo italiano, sobre o que será feito dela. Vai ficar lá, cumprir pena lá, porque ela já é condenada. Vai ser extraditada, ela embora tenha cidadania italiana, ela não é uma cidadã nascida na Itália, isso faz diferença na legislação. Ou ela vai ser solta, que a justiça italiana vai decidir que ela está sendo perseguida politicamente. A Mônica Bergamo tem informações exclusivas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Não, só um comentário antes da gente entrar nas informações. Eu estava conversando com uma autoridade agora, né, Megali, que de acordo com o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, a partir de sexta-feira o Alexandre de Moraes vai ser um homem morto, né, não vai poder ter uma conta em banco, vai sofrer sanções dramáticas dos Estados Unidos, o Brasil vai quebrar, nós todos seremos miseráveis, mas até agora o que a gente tem é o Jair Bolsonaro de tornozeleira e a Carla Zambelli presa. Isso é o que a gente tem de concreto até agora. Agora, o que vai acontecer com a Carla lá na Itália, né? A gente ontem falou, não, vai ser presa, volta para o Brasil, vai cumprir pena em regime fechado, as reportagens falavam isso, mas calma um pouquinho, né? Eu conversei com um integrante do Ministério da Justiça que me disse que a perspectiva do governo é que isso demore uns 2 anos até, viu, Megali, para acontecer, né? Ela foi levada para uma delegacia, ela agora está aguardando que a justiça italiana decida se ela vai responder ao processo de extradição, ela vai se defender, ela vai dizer que não quer ser extraditada, se ela vai fazer isso presa, porque ela é perigosa, ou se ela vai poder responder em liberdade. Essa é a primeira decisão que a justiça italiana vai dar, né? Eles têm poucas horas para dizer isso, se ela vai presa ou se ela responde em liberdade ou se ela vai presa mesmo, fica presa lá esperando a decisão da extradição. E depois esse processo começa a ser julgado pela justiça italiana. Não é um processo tão rápido como qualquer processo, tem que dar o direito de defesa, é lento mesmo, né? Então o governo brasileiro poderá, em algum momento do processo, se manifestar, constituir advogado lá para defender a extradição dela, e aí depois que o tribunal competente para analisar extradições decidir se ela será ou não extraditada, caso a decisão seja pela extradição, ainda tem a palavra final do governo. É como aqui no Brasil. Você se recorda, Megali, que já foram vários casos em que o Supremo decidia pela extradição e o governo dizia que não, né, que não queria extraditar. O presidente da República tinha a palavra final. Então isso tudo é lento e demora mais ou menos uns 2 anos. Tem precedentes, Megali. A gente não tem muita memória, a gente esquece porque o tempo passa, né, e tantas coisas vão acontecendo. Mas você lembra, Megali, não sei se você lembra do Henrique Pisolato? Tem, diretor do Banco do Brasil. Aliás, do Banco do Brasil, né? Exatamente, o petista Henrique Pisolato foi um dos pivôs do escândalo do Mensalão, né? Ele foi condenado à prisão pelo Supremo e ele foi embora para a Itália, ficou lá escondido. Quando foi preso, ele passou a argumentar que ele era italiano, queria cumprir a pena lá. Autoridades italianas relutaram muito em enviar ele de novo para o Brasil, porque diziam que as condições carcerárias aqui são desumanas, queriam garantias de que ele não seria tratado como um animal, né? Como são muitas vezes tratados presos brasileiros, né, em condições subhumanas, desumanas, e acabou que ele voltou para o Brasil, mas esse processo dele demorou quase 2 anos para isso acontecer. Também o banqueiro Cacciola, o Salvatore Cacciola, lembra dele, Megali? Ele foi condenado por gestão fraudulenta, por uso de informação privilegiada, peculato, um monte de coisas aqui no Brasil. Ele ficou foragido de 2000 a 2008, ele estava na Itália e acabou que a Itália não mandou ele para cá. O que acabou acontecendo é que ele foi para Mônaco, né? Eu, se não me engano, foi ver uma competição de Fórmula 1, e aí foi preso em Mônaco. E aí, Mônaco, por causa dos tratados de reciprocidade com o Brasil, extraditou ele para cá. Então, não é assim do dia para a noite, será uma longa novela aí o caso da Carla Zambelli, até que se decida se ela cumpre pena na Itália ou é extraditada para cumprir pena no Brasil. Se ela voltar para o Brasil, regime fechado, não vai ter nem tornozeleira. Megali já vai direto para o regime fechado. Tem
Tem duas coisas. Primeiro, a Carla Zambelli não é uma cidadã plena italiana. A Itália, embora conceda com alguma facilidade, bom, isso acabou agora, né? Mas até hoje concedia passaportes e cidadania com alguma facilidade a descendentes, essa pessoa nunca será uma cidadã plena, né? A Itália jamais vai extraditar alguém que nasceu na Itália e tenha uma dupla cidadania. Mas a Itália extradita com alguma facilidade pessoas que têm cidadania italiana, mas não moraram, não cresceram e não têm uma história própria ligada diretamente à Itália. Ah, mas o meu avô. Não, o seu avô tem a história dele. Você tem a sua. Se você não tem essa relação umbilical com o país, você não é um cidadão pleno. Você não tem os mesmos direitos de alguém que nasceu e cresceu ali. E isso vale na hora de uma extradição. E pode pesar no caso da Zambelli. E segundo, se essas pessoas pensam que a Itália, por ser um país europeu, tem um sistema carcerário muito melhor que o brasileiro, não tem. Tá? Procurem na internet. As prisões italianas são as piores da Europa Ocidental. A Itália sofre com uma crise de superlotação, condições degradantes. Os ativistas lá dizem que você ser preso na Itália é uma sentença de morte em vida. Tamanhas são as condições desumanas dos presídios italianos. Se você vê as imagens, você não consegue distinguir muito se aquilo é na Itália ou no Brasil. A Zambelli, por ser uma deputada, enfim, ela provavelmente seria levada para uma prisão muito mais confortável do que aquela que ela cumpriria pena na Itália. Mas enfim, aí, se o desejo dela é cumprir pena lá eventualmente, cada um é dono de si. E, Mônica, eu queria perguntar para você, só rapidamente aqui... Ela não quer dar o gosto pro Alexandre de Moraes, né? Tem uma narrativa política aí, né? Então ela vai vender como uma vitória ela ser presa lá e não cumprir a pena aqui, né? Mas fala, Megali, desculpa te interromper. Enfim, se ela não quer dar esse troféu pro Xandão, eu prefiro dormir numa cela num colchão do que num cimento, numa cela superlotada. Mas enfim, a Zambelli é a senhora de si. Mônica, as minhas colegas aqui sabem, a Carla Zambelli é um personagem que me fascina um tanto. Eu considero ela um personagem riquíssimo, interessantíssimo. Ela era do Fêmen, ela surfou na onda feminista. Depois ela virou radical de direita. Tem aquele casamento que o Sérgio Moro era padrinho, meu Deus do céu, com os dois noivos ali, carrancudos, brabos, né? Nem parecem que estavam casando, dia mais feliz da vida. Aí teve aquele episódio que o Bolsonaro foi lá e mandou ela calar a boca, e ela calou. E aí tem o episódio da Havan, que seria da filha da Dilma, e tudo que envolve a Zambelli é muito bizarro, e ela correndo atrás de uma pessoa com uma arma. Eu não vejo a hora de alguém escrever uma bela de uma biografia da Carla Zambelli. E aí eu queria saber da sua experiência, Mônica, como jornalista. Eu sei que você, com certeza, tem a Zambelli como uma de suas fontes. Se você tem alguma história de bastidores saborosa para contar pra gente? Olha, agora você está me pegando desprevenida aqui, eu precisaria puxar pela memória. De fato, a gente conversava, ela era uma boa fonte, e ela era aquela fonte, ô Megali, como você está dizendo, uma boa fonte dela mesma, né? Eu digo que tem personagens que não são boas fontes, mas que quando o nome deles aparece na telinha, assim, é um negócio que todo mundo quer saber e todo mundo fica curioso. Agora, alguma história mega especial, assim, dela, deixa eu lembrar aqui das mensagens. Eu sei que ela brigou muitas vezes, ela ficava chateada. Olha aqui, ó, deixa eu ver a última mensagem que ela me mandou. Carla Zambelli aciona a Corregedoria Nacional da Justiça e Corregedoria Eleitoral contra uma juíza. Ela me mandava muitas notas do que ela... e aí, vai votar em mim? Ela me escreveu aqui em outubro de 2022. Vai votar em mim? Aí ela falou aqui, ó. Falei, aí, como está? Ela, quem é o Bolsonaro? Vai ter muitos votos? Ela nem me fala, eu estou ansiosa pacas. Diz aí, você vai votar em mim? Aí ela colocou kkkk. Acho que ela achava que eu não ia votar nela, né? Isso foi antes? Isso foi Pena antes que o voto é secreto, né? Senão a gente podia perguntar pra Isso Mônica. foi antes ou depois do Revovaço? Foi 2 de outubro, portanto foi antes, porque você se recorda que a loucura lá dela, na Avenida Paulista, foi no segundo turno. Ah, é ela verdade. já estava eleita, né? Daí eu falei que eu tinha primos que votavam nela, o que é verdade, né? E ela falou, nossa, que massa, que legal. Eu acho que a gente vai levar no primeiro turno. Pronto, aí ela falou, é isso, pronto. Deixa eu ver o que mais.
Ah, tinha coisas de 2018, coisas fake news rolando sobre ela, mas é mais ou menos basicamente isso, sim. A gente tinha um diálogo bom, civilizado, como qualquer jornalista deve ter com qualquer fonte, né, Megali? Claro. E eu adoraria poder entrevistá-la, inclusive aqui na rádio, se a gente conseguisse, mas não sei se está tão fácil falar com ela nesse momento. O Fernando tá dizendo, não tem nada de engraçado. Não falei engraçado, eu falei que é uma figura fascinante. Fascinante não é necessariamente um adjetivo positivo. Acho a história dela muito intrigante. E bizarra. Olha a foto dela aqui no WhatsApp. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não, ela tá vestida de cavaleira templária, meu Deus. É sério? É de inteligência artificial, né? Dá Meu pra Deus ver do que céu, ela tá com um escudo, uma armadura e uma bandeira do Brasil. Não acredito, cara. segurando uma espada em uma das mãos, dá pra ver. Eu não acredito. Tá vendo? Tá Uma vendo? armadura. Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos, sempre exclusivos. Beijo pra você, Mônica. Até. Até amanhã.